Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós resumiríamos esta liturgia da palavra numa palavra: aprendei a rezar. Aprendamos a ser mendigos. Porque o Pai tem tudo para oferecer. Pedi e vos será dado. Aprender a ser mendigo na oração é trazer o que está na consciência para que chegue ao coração de Deus. Porque Ele escuta não a verbalização, Ele já escutou a voz da consciência. Se aquilo é realmente um bem para mim.
Depois gritar, bocejar, rir, chorar, é uma consequência do que o meu ser está querendo. E para que o meu ser está querendo aquilo que estou pedindo? Todo tipo de oração é um diálogo com Deus. Um pagão que não adora o nosso Deus, ou algum tipo de pessoa que adora a lua como Deus, isso existe, ele está fazendo um colóquio com a lua. E se ele está fazendo um colóquio com a lua, é porque ele acredita que a lua vai socorrê-lo, quanto mais eu e você, que acreditamos no Deus que é o Criador da lua. Aprendermos, porque Ele nos ensina o que realmente temos que pedir. Mas isso nunca é uma coisa muito simples. Se a gente vai acompanhar os grandes ascetas, os grandes espiritualistas, eles sempre vão procurar dentro de si o que realmente eles precisam. E a liturgia de hoje nos traz esta maravilhosa reflexão. Sobre a oração. No dia em que gritei, tu me escutaste, ó Senhor. No dia em que gritei, tu me escutaste. Completai em mim a obra começada. É uma súplica quase que lacrimosa, né? Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram as vossas mãos. E por tão preço barato nós a vendemos. Nós a prostituímos por bagatelas. Nós nos comerciamos. Quantas vezes nós fazemos até comércio com Deus. Eu faço isso se você me fizer aquilo. Se você me fizer isso, eu prometo que faço aquilo. E dificilmente nós cumprimos o que prometemos. E Ele nunca volta atrás do que prometeu, que é salvar todos os seus filhos e filhas. Por isso, cada dia, precisamos nos esforçar, e muito, para rezar, conforme Ele nos ensina. Rezar para aquilo e por aquilo que é necessário, o pão nosso de cada dia. Se prestarmos atenção, as petições do Pai Nosso têm duas dimensões, como nós escutamos na primeira leitura e como nós escutamos na conclusão, na parábola que Jesus coloca depois de ensinar a oração resumida do Pai Nosso. A dimensão teórica e a dimensão prática. Nos ensina a pedir, para depois concretizar o que pedir. O pão nosso de cada dia. Venha o teu reino, não o meu. E não porque eu quero. Porque é no teu reino e com ele que eu tenho a felicidade e a bem-aventurança plena. E a oração, na maioria das vezes, é um pedido, e que esse pedido não seja também uma resposta. É todo esse diálogo com Deus. Ele nos dá o pão.
Ele nos dá o perdão. Prestemos atenção de novo. Prestemos atenção. Ele faz uma afirmação. Perdoa-nos, esse é o pedido. Perdoa-nos os nossos pecados, pois uma vez que nós também perdoamos todos os nossos devedores. Da parte dele, verdade absoluta. E da minha, perdoa-nos os nossos pecados. Ponto final. Isso é verdade, está ali. São Paulo fala aqui, na segunda leitura, que estávamos mortos. Uma dívida impagável. Ali mesmo contra aquilo que era legal, ele pegou a nossa promissória de dívida impagável e a pregou na cruz, para dizer, a sua dívida com a minha entrega foi nula, foi paga, não existe mais. Porém, nós também perdoamos os nossos devedores. Às vezes nós fazemos o contrário. Você vai pagar por aquilo que fez. E você vai, se possível, pagar o dobro do que você fez para mim. E usamos o nome de Deus em vão. Se Deus quiser, você vai pagar por aquilo que fez. E aí ele traz na dimensão prática daquilo que rezo. E deste amigo que chega na casa dele, um outro amigo, fora de hora, naquela hora mais difícil, complicada, no meio da noite, todos deitados. Amigo, eu preciso de você. Lembra domingo passado, do homem que caiu lá na beira do caminho, quase que mataram ele? Passa o sacerdote, dá volta. O sacerdote é o homem da oração. Passa o levita, que é o conhecedor da lei, e dá volta. Então o que adianta o padre Lalim rezar 1000 missas por semana, ficar rezando o dia inteiro, tantas atividades e não sei o quê, e na hora da prática de acudir alguém, mas eu estou muito cansado, eu tenho muita coisa para fazer, e porque eu não sei o quê, e dou volta. O que adiantou as 1000 missas que eu celebrei na semana? O que significa ficar 24 horas diante do Santíssimo, depois na hora da prática de servir um pão, ou de servir o ouvido para ouvir, e não ouvir? Teoria e prática. Tem um exemplo interessante. Um pai de família fica lá na fábrica, no curtume, 7, 8 horas por dia, naquela situação fatigante, trabalhando. Isto é uma oração, porque ele está ali suportando aquele dia de trabalho, pensando na sua família. É uma oração e tanto. Todavia, ele chega em casa, cadê o diálogo? Cadê a paciência? Cadê o ouvido para escutar? Assumir com responsabilidade os problemas, que são muitos. Então ele faz aquela oração toda, trabalhando o dia inteiro. Quando chega em casa, que tem que exercer ainda a caridade da escuta, do carinho, da atenção, eles fecham, ou vai para o boteco, ou vai beber pinga, ou fugir daquela que seria a prática da oração. Percebem como que as coisas em Deus funcionam? Quando estava tudo perdido, Sodoma estava para ser destruída, Ele ainda nos paga a conta que jamais pagaríamos, entregando-nos o seu Filho até a morte de cruz. Pai, perdoa-las. E ainda Ele, não fugindo, reza por nós também. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem.
Essa atitude de Abraão é impressionante. O homem segundo a fé. O clamor de Sodoma e Gomorra cresceu por causa do pecado, da devassidão e tudo mais. Em relação ao pecado, vou descer, disse Deus, para verificar o que aquele povo está aprontando. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma. Quem são esses homens? A família de Abraão. Porque ali se dividiram, ia um para um lado e outro para o outro, e Ló, sobrinhos de Abraão, preferem ficar em Sodoma. E Sodoma já estava destruída praticamente. Não que Deus destrói, o pecado me destrói. Deus não destrói, Deus não acaba com ninguém, porque acabaria com ele próprio. Então Sodoma está se autodestruindo. Eu comparo isso por exemplo, a uma pessoa que começa a ingerir drogas. Qualquer tipo de droga ou de porcaria. A primeira dose, a segunda dose, o terceiro malotim, não sei como que eles chamam aí. Chega a um momento que o organismo não resiste. É Deus que está dando a droga para ele se suicidar. É Deus que está querendo esse mal para alguém. Ele não quer, ele faz de tudo para chamar a atenção desse fulano ou dessa fulana. Saia disso que você está se matando. Porém, se eu não sair, eu vou me suicidar, me matar. Deus está fazendo de tudo, repito, para chamar a atenção. Cuidado. Cuidado com o seu casamento. Você está se distraindo. Cuidado com os suas obrigações. Cuidado com as responsabilidades. Você está se distraindo, você está se autodestruindo. Voltem a mim de todo o teu coração, com toda a tua mente. Então ele não quer destruir Sodoma e Gomorra. Entra então Abraão, porque a sua família está ali. Ela pode se contaminar por toda aquela desgraceira. Senhor, se tiver ali 50, o Senhor vai destruir. Por 50 justos vai ser eliminado junto com os que não prestam. Longe de mim. Agora de novo prestem muita atenção. O que tem no coração de Deus que só ama. Prestem atenção. E que porque só ama, tantas vezes abusamos. O que ele diz? Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se eu encontrasse, atenção, se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Por causa dos 50, eu não destruiria nem um pecador. Aqui está o papel do santo, onde ele reside. O santo reza por si e pelos pecadores. E a minha oração por um pecador o leva ao céu. Se ele escutar a voz do anjo que a minha oração levou até ele. A condenação, repita para si mesmo, a condenação de quem quer que seja não vem de Deus, mas do livre arbítrio, em não querer escutar que Deus é Pai. O profeta Jeremias e acho que Ezequiel, aqui a Abraão desce até 10. Se tiver 10, não destruirei ninguém da cidade.
Os 2 profetas descem a 1. Senhor, mas se tiver um justo naquela cidade, por causa desse um, eu não destruirei. É claro que aí nós já vamos nesse um. Por causa dele, nenhum é destruído. Mas eu estou pedindo para não ser destruído. Eu tenho que distinguir isto. Eu estou pedindo, teoria. A minha prática do dia a dia é coerente com aquilo que estou pedindo? Perdoa os meus pecados. Eu estou perdoando os pecados cometidos contra mim? Ou eu estou desejando para o outro o que ele fez para mim? Não desejais a ninguém o que não queres que te façam. Ou é coerência ou é incoerência. Ou eu sou sincero comigo mesmo, com a minha consciência e com Deus. Ou tudo o que eu faço, como diz aqui, a oração, né, de coleta, ou tudo é falso na minha vida. Então, meus queridos, aqui essa liturgia é belíssima, mas às vezes, só escutando aqui, nesta parte da missa, nós não aprendemos quase nada. Mas é uma oração que temos que retê-la em nós, revivê-la. Deixa eu escutar, domingo eu não consegui, tinha alguém fazendo barulho, passou um carro na rua fazendo som, alguma coisa me distraiu, eu não ouvi nada. Eu quero agora de novo sentar-me sozinho, no meu colóquio com Deus, para ver o que Ele realmente quer me dizer, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer, para ser real, o que eu peço com o que faço, para que seja uma sincronia, o amor da minha vida. E como lá a noiva dos cânticos, voltar sempre ao meu primeiro amor, que sempre está disposto a me levar para este noivado e para esse matrimônio indissolúvel, até que a morte física nos faça um noivado eterno no reino dos céus. Mas nós precisamos passar por esse tempo de provação, de purificação, de experimentação. Falem o que quiserem. Mas precisamos ser muito, como Abraão, insistentes. O verdadeiro lugar do ser humano qual é? O que Abraão se colocou. Senhor, não se irrites, porque sou pó e cinza, um pó e uma cinza me dirigindo à sua grandeza de Pai. Escuta-me, Senhor. Me dê aquilo que é necessário para eu estar assumindo essa filiação de amor que assumiste comigo no vosso Filho Jesus Cristo.